Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos fazendo uma live hoje para apresentar algumas funcionalidades do Logos 10. Hoje, 10/10, Software Bíblico Logos lançou a sua versão de número 10, que traz algumas novidades interessantes, traz aí também uma mudança no seu layout, e eu quero apresentar para vocês rapidamente os principais recursos aí que foram adicionados, também mostrar para vocês o layout, como ficou, né? Esse software bíblico Logos que tanto nos ajuda e que tanto contribui para a formação da igreja brasileira através dos recursos que ele nos oferece, né? Nós vamos dar uma olhada, então, no software bíblico Logos. Estamos aqui fazendo a transmissão pelo Facebook, mas esse vídeo estará disponível também no YouTube, na página do Logos Fácil, lá no YouTube, né? Logo depois da transmissão, vou disponibilizá-lo lá, você também poderá assistir lá, poderá inclusive compartilhar, de repente, com alguém que esteja interessado nessas novidades também, né? Bom, antes de trazermos aqui propriamente a tela do programa, eu quero mostrar para vocês o site, o próprio site do Logos, que ele já ficou ali um pouquinho diferente, né? Vamos lá, o site, olha aí, o site foi atualizado, você pode verificar aqui que nós podemos encontrar aqui já a propagandazinha aí do Logos 10 sendo apresentado, né? Você pode ver aí um pouco sobre o design, olha que interessante, né? É possível ver aqui também algumas novidades que o site traz aí, algumas ferramentas novas, né? Ele traz aqui também a respeito dos pacotes, você pode verificar aquele que se adapta melhor para você. Se você já tem o Logos 9, a atualização ela sai mais em conta, né? Além dos 30% de desconto para quem adquirir o Logos 10 nesse lançamento, há também aquele preço dinâmico. Então, de acordo com as ferramentas que você já possui, você não vai pagar de novo por aquelas ferramentas, nem mesmo pelos livros que você já possui, né? Você paga apenas por aquilo que é adicionado ao seu pacote, né? Você pode vir aqui e verificar, não é, sobre os pacotes, pode comparar. Vou clicar aqui em comparar pacotes apenas para apresentar rapidamente para vocês, meus irmãos. Nós temos aqui o pacote portfólio que foi adicionado ao Logos 10, né? Não existia, pelo menos na versão 9, esse pacote portfólio, era até o diamante, e agora foi lançado o pacote portfólio. Você pode dar uma olhada na quantidade de recursos de cada pacote, né? Nós temos aqui platina, diamante. Se você voltar aqui na setinha, você pode comparar aí com ouro, prata, bronze e o essencial, que é aquele mais básico. Você pode, inclusive, adquirir o Essential 10 para pagar apenas a atualização das versões ali do programa, né, das ferramentas para o 10. Você pode fazer isso se quiser também, e assim você não terá uma grande despesa e já poderá usufruir do Logos 10. Né? Você pode entrar, então. Você entrando em pt.logos.com, você vai cair na página inicial, e lá haverá o link para a comparação dos pacotes. Você pode também digitar /compare /packages e ali você cairá nesta página. Você pode comparar os livros aqui também, isso é bastante interessante, né? Se você quiser ver quais livros estão disponibilizados aí em cada pacote, portfólio, diamante, né? Você pode dar uma olhadinha aí, veja, nas diferenças. Se você clicar aqui, os comentários bíblicos, você poderá ver quais são aqueles que estão em cada pacote. Quando apresentar esse íconezinho verde aqui, ele está indicando o material que você já possui, né? Então, veja, você pode ver aqui que há material que estará disponível apenas no pacote portfólio, e assim você faz a comparação dos recursos para escolher o melhor para você. Muito bem.
Eu quero trazer agora para vocês, meus irmãos, sem mais delongas, a nossa tela do software bíblico Logos. Vou aqui fechar a página. Muito bem. Nós temos aqui a tela do software bíblico Logos. Essa tela é a tela do software bíblico Logos 10, né? Vou deixar mais limpo aqui para vocês darem uma olhada. Vejam só. Vocês vão perceber que o software bíblico Logos, a versão 10, primeira coisa que nós vemos aqui é a mudança no seu layout. Ele possui aí algumas melhorias estéticas, né? Já é possível perceber logo de cara. O menu, ele está na lateral esquerda, aquele menu que ficava na parte superior, ele está na lateral esquerda aqui, né? Ou seja, ele não está mais lá em cima. Se você utiliza o seu software bíblico Logos com um monitor que seja mais baixo, né? Ou seja, ele tem aí uma altura menor e ele é mais largo, de repente a configuração do menu aqui do lado esquerdo seja bom para você, porque você poderá utilizar melhor o layout do seu software bíblico Logos, ele estando aí nessa disposição. Mas sempre que muda, fica difícil para a gente acostumar. Geralmente é assim, não é? E se você quiser retornar com ele para a parte superior, é possível? Sim, é possível. Basta você vir aqui embaixo, clicando aqui nos 3 pontinhos, no layout, configurações do programa, e você vai perceber que uma nova opção foi adicionada aqui, ó, localização da barra de ferramentas do aplicativo. Está aqui à esquerda. Se você selecionar top, ela vai lá para cima e o menu ele fica basicamente da forma que era antes, tá bom? Mas se você quiser utilizar na parte lateral esquerda, é só você deixar na parte lateral esquerda mesmo aqui e ele volta para o lugar. Lembrando que esse espaço que ele ocupa aqui pode ser minimizado. Ele tem essa setinha aqui, onde você pode jogar para mais à esquerda, deixando então só os ícones aparentes aí. Você deve ter percebido também que foram adicionados ícones, né? Vou deixar aqui aberto para visualização melhor. Primeiro, que o botão do Logos, que não servia para nada na versão 9, era só enfeite, agora ele serve. Se você clica nele, é aberto para você aí um local para pesquisa. Você pode pesquisar direto uma passagem bíblica aqui e a sua Bíblia preferida será aberta, né? Então ele passou a ter essa função. Além da página inicial, biblioteca e pesquisar, que já era conhecido de todo mundo das versões anteriores, foi adicionado o botão Bíblia. Eu acho que isso aqui, essa funcionalidade, esse botão, nunca deveria ter sido deixado, né, de ter no Logos, porque se o Logos é um software bíblico, o acesso à Bíblia deveria ser facilitado ao máximo. E por incrível que pareça, o Logos não tinha esse botão, mas agora tem. Antes tarde do que nunca, né, meus irmãos? Então, clicando aqui em Bíblia, a sua Bíblia preferencial automaticamente será aberta para você navegar nela, o que te facilita aí uma pesquisa bíblica rápida, se essa for a sua intenção, né? Você vai ver aqui Factbook, continua aqui. Documentos, o ícone, ele possui um ícone agora, antes não possuía ícone, né? Nem em documentos, nem as guias, nem ferramentas, agora foi adicionado aqui. Você percebe que clicando e vendo por dentro aqui, documentos, continua a mesma coisa, né? Não há aqui nenhuma alteração visível, tá bom? Em novo aqui, documentos, você vai perceber que os mesmos documentos que poderiam ser criados continuam sendo os mesmos. Não foi aqui adicionado nenhum tipo de documento diferente. Em guias, a mesma coisa, né? Você tem aqui as suas guias, normalmente os fluxos de trabalho também, em que você tem acesso como antes. Ferramentas, a mesma coisa, você não verificará grandes alterações aqui. Se você percebeu, uma outra mudança estética que nós encontramos é que as janelas tiveram seus cantos arredondados, olha só.
Isso deixou, assim, o Logos mais clean, né? Vou puxar aqui a biblioteca para o nosso centro aqui. Vou centralizá-la. Isso, assim fica mais facilitado. Muito bem. Você vai ver que os cantos estão mais arredondados, mas tem um botão aqui na biblioteca que ele foi acrescentado, que não existia antes, que é o adicionar à biblioteca. E este é um recurso interessantíssimo, meus irmãos, e eu quero apresentar ele para vocês aqui, porque eu acredito que será muito útil para todos nós, né? Clicando aqui em adicionar à biblioteca, o que acontece? O Logos te permite agora adicionar os livros físicos que você tem na sua biblioteca. Você pode ver aqui, eu possuo aqui, por exemplo, vários livros na minha estante aqui atrás, né? Você pode verificar. E é possível agora eu identificar dentro do software bíblico Logos quais são os livros físicos que eu tenho. Agora, você pode perguntar, por que isso é importante? Por que fazer isso? E eu quero mostrar para você aqui na prática. Então, vamos lá. Digamos que eu queira pesquisar aqui, né? Nós vamos para a nossa pesquisa, livros da editora Fiel, da editora Vida Nova. Vamos lá. Vida Nova. Dessa maneira, o Logos vai me apresentar os livros da editora Vida Nova, que são apresentados aqui dentro do software bíblico, né? Você vai descendo aqui e vai encontrando aqui. Por exemplo, digamos que eu tenha Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, que eu tenha esse livro físico. Ele também existe para o Logos, né? Ele até me traz aqui um cadeadinho informando que eu já possuo essa licença no Logos. Mas se eu tiver físico, eu posso clicar aqui, ó, adicionar a biblioteca de impressão, e ele vai aparecer com esse ícone, demonstrando que eu possuo ele físico também, tá certo? Mas vamos pegar aqui um livro que eu tenha ele físico, mas que eu não tenha ele no software bíblico Logos. Por exemplo, Comentário Bíblico Cultural do Novo Testamento. Você pode ver que eu já até adicionei a minha biblioteca aqui, ó. Vou clicar em remover, só para que o botão apareça de novo, você possa visualizar. Ó. Adicionei, ele agora faz parte aqui. Eu não tenho esse material no meu Logos. Eu tenho ele apenas na minha estante de livros aqui atrás. Digamos que eu queira fazer uma pesquisa dentro desse material, mas eu não tenho ele no Logos, eu só tenho ele aqui na minha estante. Olha que interessante que eu posso fazer agora. É muito interessante isso, meus irmãos. Vou voltar aqui, ó, biblioteca, e eu tenho aqui biblioteca impressa. Vou clicar aqui, ó, está na biblioteca. Bom, ok. Clicando em estar na biblioteca, todos os livros que eu adicionei como livros físicos, eles vão aparecer aqui, tá bom? O recurso que eu quero mostrar está aqui. Depois de adicionar lá a biblioteca, você vem aqui em biblioteca, seleciona aqui, biblioteca impressa, está na biblioteca de impressão. O que acontece? Você pode vir aqui, ó, veja, comentário histórico cultural da Bíblia. Veja que eu não tenho ele no Logos, ele até me aparece o carrinho aqui para comprar, mas eu tenho ele impresso. Vindo aqui nos 3 botõezinhos aqui, olha que interessante, meus irmãos, eu posso fazer uma busca dentro desse recurso. Isso é incrível. Vamos digitar aqui fariseus. Fariseus. Digitei errado ali. Fariseus. Dei Enter. Olha o que o Logos apresenta para mim. Ele me apresenta todas as páginas dentro desse conteúdo, dentro desse livro, em que a palavra fariseus, ela ocorre, e eu não tenho esse recurso no Logos. Se eu quiser abrir aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Então, eu tenho aqui a cura no sábado. Vou clicar aqui só para vocês verem. Se eu clicar, ele vai me apresentar que eu não posso visualizar, porque eu não tenho a licença do Logos para esse recurso. Mas ele me apresenta a página no recurso
onde eu tenho essa referência aqui da palavra fariseus. Então eu posso pegar o meu livro impresso e lá na página 81, veja aqui, que eu terei então essa recorrência lá no meu livro impresso. Olha que interessante. Isso aqui é algo que eu achei extraordinário, uma ferramenta maravilhosa do Logos, porque fica muito fácil. Eu adiciono meu livro impresso, se eu precisar fazer uma pesquisa, eu faço a pesquisa dentro do meu livro impresso e pego o meu livro e vou lá na página indicada. Olha que interessante, meus irmãos. Isso aqui facilitará muito a nossa vida. Eu sempre pensei, né, aqueles livros que a gente tem impresso, como seria bom se pudéssemos pesquisar nele a partir de palavras, referências, e o Logos agora nos dá essa opção, sem que a gente tenha o livro dentro do Logos, tendo ele apenas físico. Então eu acredito que isso aí, essa ferramenta, será muito interessante para nós, né, para podermos aí fazer as nossas pesquisas, incluindo os livros impressos. Uma coisa importante sobre isso é que você não encontrará, possivelmente, todos os seus livros no Logos para adicionar aqui na biblioteca de impressos, tá bom? Eu acredito que o Logos ele vai aos poucos adicionando esses livros. Então, por exemplo, eu tentei adicionar aqui, eu fiz a pesquisa de um livro da Thomas Nelson e não tem. Por quê? Porque a Thomas Nelson ainda não tem parceria com o Logos, né? Mas livros da Vida Nova, da Editora Fiel, entre outros, você vai encontrar, você pode adicionar à sua biblioteca e certamente você terá aí esse recurso à disposição para fazer pesquisas nos livros impressos, tá bom? Comente aí se você achou interessante esse recurso, se você acha que ele seria um recurso aí utilizável mesmo para você, né? Por exemplo, aqui, ó, Apóstolos, eu não tenho ele no Logos, mas eu posso fazer pesquisas porque eu tenho ele aqui impresso, né? Espiritualidade Reformada, por exemplo, eu não tenho ele no Logos, mas eu tenho ele impresso, então eu adicionei aqui, e eu posso fazer pesquisas nele aqui, buscar este recurso, né? Automaticamente ele me traz respostas aí. Veja, é muito interessante, meus irmãos, isso aqui, viu? Eu acredito que será uma ferramenta muito, mas muito utilizada mesmo aí por nós, tá bom? Deixa eu voltar para a tela apenas do Logos aqui, porque eu quero fechar todas as janelas, né? Ele agora está aqui embaixo, fechar todas, e então ele volta para a página inicial. E aí, o que você está achando do Logos até aqui? Gostou da aparência dele, né? Tá achando interessante esse novo layout aí? O que você achou também da biblioteca, essa mudança, né? Que permite agora fazermos pesquisa em nossos livros físicos. Isso é extraordinário, né? Inclusive, você encontra no softwarezinho do seu celular. Se você atualizar o software do seu celular, você encontrará lá uma opção em que você pode escanear os seus livros físicos e adicioná-los automaticamente ao Logos. Você permite ele acessar a sua câmera, aí você pega o livro, atrás do livro sempre tem aquele código de barras, né, com o código ISBN, você escaneia ali automaticamente e ele vai adicionar ao seu Logos. Isso também é muito interessante, é possível fazer isso, né? Uma outra coisa que o Logos adicionou e que acho também muito interessante, meus irmãos, são guias ou manuais que vão facilitar a nossa pesquisa dentro do Factbook. O Logos, por exemplo, ele adicionou pesquisas com conteúdos sobre os livros pseudepígrafos do Antigo Testamento. E isso é muito interessante, porque quando você fizer agora uma consulta no Factbook, ele automaticamente vai te trazer mais informações e mais links de acordo com os materiais que você tenha no seu pacote Logos. Ele também vai trazer um manual de literatura apócrifa cristã, com vários livros apócrifos, inclusive no pacote diamante, acredito que a partir do ouro já esteja disponível, o Logos acrescentou a Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia católica. Você pode pensar, mas por que essa Bíblia ela seria importante para mim? Bom, ela possui os livros apócrifos ali.
né? Aqueles do Antigo Testamento também. E você agora tem esses livros traduzidos para o português. Então, se você quiser fazer uma pesquisa em Macabeus, uma pesquisa histórica sobre o período interbíblico, você encontra agora esse material em português, né? Então, no Factbook também, se você fizer uma pesquisa sobre Macabeus, você vai encontrar mais respostas, porque um manual para os livros apócrifos foi adicionado. Então vamos lá, vamos fazer esse teste, né? Nós vamos abrir aqui o nosso Factbook e eu vou pesquisar aqui Macabeus. Macabeus. Primeiro Macabeus, ó. Vamos lá, cliquei ali. Vou esperar um pouquinho para ele carregar. Uma promessa do software bíblico Logos é que essa nova versão, a versão 10, terá aí seus recursos mais rápidos, né? Todos os recursos, abertura de janela, abertura aí de também outros recursos, ferramentas e tudo isso, né? Bom, tá demorando um pouquinho para abrir aqui? Não, não foi. Então, peraí. Macabeus. Primeiro Macabeus, agora foi, isso aí. O problema estava comigo, não com Logos, né? Primeiro Macabeus, olha, nós temos agora aqui uma informação introdutória. Veja que eu estou abrindo isso com vocês, tá, meus irmãos? Eu não tinha aberto ainda esse recurso aqui. Estamos vendo juntos. Se eu clicar aqui, ó, primeiro Macabeus, vamos lá. Veja que já abre para mim a Bíblia Ave Maria, com o livro de Macabeus, onde eu posso aqui fazer a minha leitura. Olha só que interessante isso, meus irmãos. O Logos versão 9 não tem esse recurso, né? Apenas no Logos 10. Veja, nós temos aqui referências, anfitrião, convidado, localização, ocasião. Nós temos aqui leituras adicionais, vejam, dos manuais que foram adicionados sobre esse conteúdo apócrifo, né? Nós temos aqui eventos relacionados. Olha só que interessante. Nós temos aqui guia de livro da Bíblia, dicionários que eu possuo no meu pacote que tratam sobre Macabeus. Aí ele vai trazer não só em português, mas também em inglês, em outras línguas, se você tiver aí. Guia, né? Primeiro livro dos Macabeus. Se eu quiser abrir um guia de tópicos sobre o primeiro livro de Macabeus, basta clicar aqui. Veja que um guia de tópicos já me é apresentado, contendo aqui outras informações, né? Basta eu abrir, vamos ver, lugares da Bíblia. Não há pessoas, eventos, objetos, sermões, não tem nenhum sermão baseado em Macabeus, né? Vamos ver se no site da Faith Life há. Veja que tem aqui, ó, introdução, tal, um estudo aqui que eu posso dar uma olhada. Ilustrações não tem. Revistas também não. Vamos lá. Tenho aqui links da web, né? Se eu quiser acessar algum site da web que trate sobre o livro, ele também me traz links aqui. Veja, meus irmãos, que facilita demais aí o nosso estudo, né? Nós temos aqui alguns personagens que são relacionados, né? Alexandre o Grande, entre outros aqui. Então, esse também é um recurso novo que o Logos nos apresenta na sua versão 10. Ele não existia antes, né? Não tinha na versão 9. Nós também encontramos, meus irmãos, vou fechar aqui, ó, a Bíblia Ave Maria, apenas para mostrar para vocês. Nós temos um novo guia de credos e confissões, tá bom? Nós temos um novo guia de credos e confissões. E isso nos ajuda agora a pesquisar esses credos e confissões também no Factbook aqui, ó. Então, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Ó, Confissão de Fé Batista de Londres, olha aqui, ó. Ele já vai me trazer no Factbook também, por causa desses manuais que foram acrescentados, desses guias, muito mais informação sobre a pesquisa realizada em credos e confissões. Nós podemos ver aqui que nós temos uma introdução sobre a Confissão de Londres de fé, data, denominação, olha que interessante, batistas particulares, já me traz aqui um link
para que eu possa pesquisar também, né? Eu posso retornar aqui, ó, para minha pesquisa anterior, clicando na setinha. Olha que interessante. Se eu deixa só, ok, isso aí. Batistas particulares já me apresenta ali também. Então vamos. Alternativas aqui, edições. Olha só que interessante. Me traz aqui outros conteúdos. Discussão sobre a confissão. Local, Londres. Tópico, Primeira Confissão de Londres. Então, nós temos aqui uma série de ferramentas. Olha, ele me traz um manual que foi acrescentado, né, com as tags relacionadas à confissão de fé. Eu posso clicar aqui, ó, e nesse manual eu vou encontrar também muitos outros recursos, né? Esse é o manual que foi acrescentado. Posso criar aqui e abrir uma guia da Confissão de Fé Batista de Londres também, fluxos de trabalho, ou seja, nós temos aí a busca por confissões de fé também facilitadas, além dos credos, né? Muito bem. Meus irmãos, o que vocês estão achando aí do Logos até aqui? Comentem aí. Vocês acham que vale a pena a atualização? Digo para vocês que há recursos muito interessantes. Foram aí acrescentados também manuais, meus irmãos, de história da igreja. Né? Você pode agora fazer uma pesquisa em Factbook, por exemplo, heresias da igreja primitiva, e você vai encontrar uma lista dessas heresias com bastante informações sobre essas heresias, ou seja, são recursos aí também adicionados pelo Logos para facilitar. Uma outra coisa que o Logos traz, que eu achei também muito interessante nessa versão 10, é a possibilidade de fazermos a importação do sermão. Antes, você tinha que ir lá no seu sermão, copiar, né? Se você faz o seu sermão no Word, por exemplo, você tinha que ir lá, copiar tudo para jogar para o Logos. Agora não, agora você pode importar direto do arquivo. Né? Você vai precisar apenas vir aqui em Ferramentas e você vem em Gerenciador de Sermão. O gerenciador de sermão vai abrir para você desta forma aqui, né? E agora você encontrará nos 3 pontinhos aqui a opção importar. Veja, você pode importar uma agenda de sermões a partir de um arquivo CSV ou o conteúdo do sermão a partir de um documento DocX. Lembrando que, por enquanto, o Logos não importa PDF e não importa .doc, apenas DocX. Então, vou escolher aqui um arquivo, dentre as minhas pregações, que eu ainda não adicionei, para que eu possa trazer então, né? Vamos lá. Estou escolhendo aqui. Eu vou iniciar uma exposição de Abacuque na igreja. Então, eu vou trazer aqui o sermão do capítulo 1. Está importando. Vamos ver como se dará esse processo. Veja que é possível também, meus irmãos, importar mais de um sermão ao mesmo tempo, tá bom? Você pode importar vários sermões ao mesmo tempo. E você pode também importar um de cada vez. Quando você importa apenas um sermão, o software Bíblico Logos vai abrir automaticamente, nós vamos ver agora, o sermão para que possamos aí alterar, né, as suas informações aqui. Olha que interessante, ele já adiciona as passagens que foram citadas. Isso é muito interessante, meus irmãos. Vejam. Deixa eu tirar aqui essa... Olha, ele já me traz aqui o sermão. É claro que será necessário vir aqui para corrigir, né, esse espaçamento, corrigir tamanho de fonte e tudo mais. Mas ele já reconhece, por exemplo, o texto bíblico. Olha aqui, já me apresenta. Né? Facilita muito aí o meu trabalho se eu quiser trazer o sermão para o Logos. Eu digo para vocês, qual que é a vantagem de trazer o sermão para o Logos? Para mim, há algumas vantagens. Primeiro, meus irmãos, primeira vantagem é que você passa a ter um histórico dos seus sermões. Então, você pode, por exemplo, daqui a 5 anos,
tratar de um determinado assunto e lembrar a igreja, olha, 5 anos atrás nós tratamos desse assunto no domingo do mês tal. Eu acho que essa referência é muito interessante. Outra coisa, você guarda uma agenda da igreja, daquilo que você já pregou na igreja, quando que você pregou na igreja, não é? Se já está na hora de repetir aquela exposição bíblica ou aquele tema, isso para mim também é algo muito importante. Outra coisa, trazendo o sermão para o Logos. Você pode também pregar a partir do Logos. Se você tem o Logos no seu celular, né, ou num tablet, você coloca ali, ele te dá um temporizador, inclusive, para você marcar o tempo do seu sermão. Dá para fazer isso, que é bastante interessante também. Algumas versões anteriores do Logos estava dando problema nesse recurso, mas foi corrigido, agora está funcionando perfeitamente. E uma outra vantagem que eu acredito é que quando você faz uma pesquisa na guia de versículos, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa do meu material ali no Evangelho segundo Mateus. Vou mostrar para vocês como seria e por que ter o seu sermão no Logos seria algo interessante. Então vamos lá. Vou vir aqui em guias. Vou vir aqui em guias de passagens. Guia de passagens. Vou pesquisar aqui Marcos 1. Ok. Seu conteúdo. Isso aqui que para mim é incrível, meus irmãos. Esse conteúdo aqui, veja que me deu uma mensagem aqui de que está sendo indexado ainda alguns documentos. Ok, não tem problema. Veja, eu tenho aqui pregações em que eu citei Marcos capítulo 1. Por que eu acho que isso aqui é importante? Porque agora, com os meus sermões no Logos, eu posso fazer citações de outros sermões que eu já preguei. Isso, para mim, é algo incrível. Eu coloco aqui os meus sermões. Por exemplo, eu vou pregar Marcos capítulo 1, eu posso vir aos sermões que eu preguei anteriormente em outros anos ou outros meses e citar aquele sermão. Não seria interessante? Olha, como preguei, né, há 2 anos atrás, no domingo tal, eu trouxe essa informação e eu quero repetir para os irmãos. Isso enriquece demais. Então, assim, para mim, acrescentar os sermões no Logos é algo imprescindível. E agora é muito mais fácil, porque basta você importar aqueles que estão ali em documentos do Word DocX, tá bom? Meus irmãos, nós temos aí alguns outros recursos. Eu não quero me alongar, tá bom? Aqui no nosso, na nossa apresentação. É uma apresentação mais básica que eu gostaria de fazer para vocês. Esses são aí os recursos que eu acredito que vão impactar mais a nossa vida a partir do Logos 10, tá bom? Então eu quis apresentar de uma maneira bem sucinta. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu algo que eu tentei explicar aqui, deixa a sua pergunta nos comentários e tentarei fazer outros vídeos depois, trazendo para vocês esse conteúdo do Logos 10, as ferramentas, talvez explicando também um pouco melhor, tá bom? Então, que você aproveite os recursos se você já adquiriu, se não adquiriu, que esse vídeo possa ajudá-lo a tomar a sua decisão, tá bom? E que possamos utilizar essa ferramenta, meus irmãos, para a glória de Deus sempre. Muito obrigado, ok, pela companhia de vocês aí até aqui, e Deus seja com vocês. Um grande abraço, meus irmãos.